Olá pessoal, então dando prosseguimento aos estudos para o concurso de Bahia da BancDIB e em relação ao conteúdo de Geografia e História. Os sites pesquisados são do IBGE, da Prefeitura Municipal de Bahia, da Câmara Municipal de Bahia, Aliança Bahia Franco-Brasileiro e 16º Regimento de Cavalaria Mecanizado, que é o 16º RCMEC. No primeiro vídeo eu fiz uma explanação geral do conteúdo de Geografia e de História e a gente tem que seguir as informações dos sites oficiais. Agora eu vou ampliar esse conhecimento para vocês. Se no final você gostar do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para quando sempre tiver novidades você ficar informado. E vamos lá. Essa capa que eu estou mostrando aí é o último concurso da BancDIB, que é da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, lá no Ceará, agente de trânsito. Lá ela também pediu os conhecimentos sobre História e Geografia do município. Então, eu, com base nessa prova, também elaborei questões relacionadas a esse assunto, a esta banca. Então, vou deixar disponível o link da prova, certo? Se você quiser, acessa e baixa, ok? E o material eu também vou deixar disponível no link do Drive. Então, pessoal, vamos aqui estudar um pouco mais sobre Bahia. Nós sabemos que em Bahia há um hino municipal que nesta prova que eu mostrei para vocês caiu sobre o hino municipal da cidade lá. Então eu fui pesquisar o hino municipal de Bahia, feita por um major, certo? E ele retrata muitas coisas, muitos aspectos, tanto de história quanto de geografia. Eu vou lembrar para vocês também que existe a bandeira de Bahia, certo? A bandeira de Bahia está aqui, essa aí com essa parte verde, essa engrenagem indicando os engenhos e também a indústria, e a data de 1944 e 1959. Existe o brasão de Bahia, que é esse aí que eu estou mostrando para vocês. A Câmara Municipal de Bahia, ela traz esse brasão com uma cor dourada, um círculo dourado, certo? E aqui nós vamos mostrar para vocês um pouco do que o hino traz para a gente de informação, né? Informação de história e de geografia. Então, se cair o hino municipal de Bahia, você já vai estar preparado para isso. O hino vai falar sobre rios, sobre marés, né? Sobre a natureza, ok? A rara beleza que Bahia tem, né, em relação à natureza. Assis Chateaubriand, que aqui parte da história, né, que ele foi a pessoa que pediu para que fosse mudado o nome de Barreiros para Bahia, em homenagem àquela primeira cidade que foi liberta do poder nazista. Ele pediu ao então interventor do estado na época, o Rui Carneiro, que era um governador na época aqui do estado, e Rui Carneiro modificou o nome da cidade, fez uma lei para que o nome da cidade de Barreiros fosse mudada para Bahia. Aqui nós temos esses aspectos históricos e geográficos, nós estamos já vendo isso, né? Essa aliança francesa brasileira, né? Bahia, aliança francesa brasileira aqui, né? Porque tem essa mesma cidade, esse mesmo nome, tem uma cidade na França com esse nome, ok? Aqui ele fala também da liberdade, okay? Relacionado ao que aconteceu
Então nós vamos dando sequência aqui aos estudos e estamos vendo que também esse fato histórico, ele já cita aqui o fato histórico, foi no dia 6 de junho, certo? Que é o dia heróico de conquista e liberdade. E nós temos aqui mais informações sobre Bahia. Aqui nós temos falando sobre o pescador, né? Porque está ali às margens do rio Senhoá, né? O rio Paraíba, Senhoá, toda aquela bacia hidrográfica aqui de João Pessoa, Bahia, Santa Rita. E além do mais tem as fábricas que elas faziam corda, né? Transformando o sisal em corda, certo? A Fibrasa. Então nós temos aqui essas informações, certo? E a pessoa que escreveu o hino foi o Major José Gonçalves de Sá. Okay? Então ele compôs essa música, está disponível na internet. Okay? Voltando aqui um pouquinho, eu mostrei para vocês que a cidade de Bahia, ela é uma cidade, assim, vamos dizer, espremida entre João Pessoa e Santa Rita. Ela está aqui, ó, basicamente aqui, certo? João Pessoa está bem no litoral e a outra cidade aqui é Bahia. Essa é a rota do Senhoá, certo? Senhoá quer dizer rios de águas limpas e foi falado no vídeo anterior. Nós sabemos que é o lado leste, né? O lado leste, aqui, né? Aqui a Rosa do Vento, lado leste. No lado leste tem João Pessoa como o município que é limite, e do lado oeste, Santa Rita. Okay? Preste bastante atenção nessa informação, porque pode cair na prova. Do lado leste tem João Pessoa e do lado oeste tem Santa Rita. Ao norte, né, porque aqui é o lado do norte, temos Cabedelo, Lucena, e ao sul nós temos Conde, que faz parte da Grande João Pessoa. Passando um pouco mais a informação, nós sabemos que Bahia ele tem um aeroporto, certo? O aeroporto Presidente Castro Pinto. Esse aeroporto ele não está em Bahia, ele está em Santa Rita. Como eu disse a vocês no vídeo anterior, o aeroporto ele está aqui. Para eu chegar até o aeroporto, eu tenho que passar pelo 16º RCMEC. Esse 16º RCMEC, ele tem dois tanques, né? Dois tanques de guerra. De um lado, um tanque fica do lado de Bahia. O outro tanque fica do lado de Santa Rita. E o aeroporto fica do lado justamente do tanque de Santa Rita. E o aeroporto não é de Bahia. A estrada que leva até o aeroporto, a principal estrada é por Bahia, mas ele não pertence a Bahia. Nós temos a latitude entre 7 e 7,5 e a longitude entre 35 e 30, que vai fazer o conjunto de coordenadas. Tem o hino de Bahia para colocar para vocês. Eu vou colocar aqui, né? Existe o hino de Bahia. Aqui, ó. Com rios e marés, protegida pela natureza, e majestosa também, de maravilhosa, Chateaubriand que enamorou. Ok, então esse hino de Bahia, ele está disponível na internet e vamos fazer aqui algumas revisões do que eu achei
nas provas da banca IDIB. Olha, a banca vai requerer de vocês esse conhecimento aqui, ó. Os municípios limítrofes, certo? No caso da cidade de Bahia. Então, a leste é João Pessoa, a oeste é Santa Rita, são os principais. Ao sul pode ser o Conde, né? E ao norte é Cabedelo, Lucena. Nós temos que a fundação da cidade é dia 15 de dezembro de 1959, ok? Ela faz parte da região metropolitana de João Pessoa. O IBGE, que é a nossa fonte de pesquisa, diz que são 27,705 km². A população em 2020 é 97.203 habitantes, mais ou menos 97.200, né? E a densidade demográfica é de 3.508,5 habitantes por quilômetros quadrados. A informação essa aqui também é importante. Existe o clima tropical quente e úmido, certo? Tropical quente e úmido, eles podem pedir isso. Nas outras provas eles pediram, certo? Então nós temos aqui o IDH, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, certo? E vou falar para vocês sobre mais informações do que caiu na prova. Existe o padroeiro, que é São Sebastião, certo? A banca pede essa informação também, ok? O IDH, que é médio, 0,649, vai até 1, né? Então, eu trouxe algumas informações importantes que eu pesquisei nesses outros sites sobre a história de Bahia. A povoação, ela tem mais ou menos 4 a 7 quilômetros de Filipeia, que é o nome antigo de João Pessoa, em homenagem ao rei Filipe da Espanha, quando Portugal e Espanha se tornaram um só reino. Ela começou na Rua do Baralho, que tem o nome desse bairro, em 1859. Aí é uma informação adicional. O imperador Dom Pedro II visitou a Paraíba e ele atravessou a ponte que ligava a cidade de João Pessoa a Bahia. E essa ponte de madeira, né, muito deteriorada, ele passou por ela, viu a situação difícil daquela ponte e depois mandou derrubar e fazer outra ponte. As casas são de taipa naquela época, né? Tinha muito coqueiro. Por quê? Porque ali é uma área de mangue, uma área assim que era bem natural, né? Hoje está mais mais urbanizada, né? Então aquele local ali é o bairro do Baralho, ok? Então essa é a primeira parte da história de Bahia. Então, como eu disse a vocês, foi retirada aquela ponte que estava deteriorada e foi construída uma ponte de cimento e ferro, né? Que 6 anos após a visita do imperador, né, Dom Pedro II, à Paraíba, foi feita essa ponte. Essa ponte ela durou muitos anos e até mais ou menos 1980, 1990 foi construída outras pontes que hoje dá acesso à cidade de Bahia, mas até mais ou menos 1980, 1990, essa ponte que ela até hoje existe, mas ela era utilizada como o caminho que ligava João Pessoa a Bahia. O ministro José Américo de Almeida viveu lá, né, entre os anos de 1920 a 1922, e o engenheiro que construiu a estrada de ferro, né, ele também tinha casa de veraneio e ficava lá
entre os anos de 1915 a 1930, certo? Esse casarão Simplício foi a primeira sede da prefeitura, ok? Houve a construção da estação de trem, que hoje é ao lado da escola Engenheiro José Dávila Lins, e em 1925 foi fundada a colônia de pescadores. Por quê? Porque o comércio do crustáceo estava assim bem progredindo bastante, porque ali justamente há uma área de mangue. E até existia uma fábrica de canoas. Então, por ter um solo ali assim argiloso, ali também teve algumas olarias, né? Segundo a pesquisa que fizemos no site da Aliança Bahia Franco-Brasileira, viu? Então, a energia elétrica chegou até o centro do povoado em 1941 por motivo da construção da colônia Getúlio Vargas, o chamado leprosário. Então, a grande João Pessoa, ela não tinha um leprosário, né? Aquelas pessoas que tinham problema de pele. Então foi feito esse chamado leprosário, essa colônia Getúlio Vargas na cidade de Bahia, por ser mais afastado na época e não ter muita população lá por perto. E foi aí quando chegou a energia elétrica. Então até hoje tem essa colônia Getúlio Vargas, que é conhecido como o antigo leprosário, né? Vocês sabem que essa doença ela atingia várias pessoas e as pessoas iam para esse lugar ficar lá isolada. Então, na praça 6 de junho se realizou a grande festa para a comemoração da nova denominação da cidade, ok? Porque a França ela tinha tomado a cidade de Bahia do poder dos nazistas. Então, no meio dessa praça foi erguido um obelisco e lá foram depositados 5 quilos de areia da França, certo? E por quê? Porque aí selava a união entre essas duas cidades, e no alto desse monumento uma placa de bronze que ela ostentava a seguinte frase: Viva a França! Então, nesses dias, a Escola Elementar Mista de Bahia, ou de Barreiras, ou de Barreiros, né, recebeu a denominação de Escola Reunida Joana d'Arc, em homenagem àquela heroína francesa que nós sabemos. E eles cantaram o hino nacional da França. A rua Abdon Milanês, ela passou a ser chamada de Avenida Liberdade, como eu já disse, né, em homenagem à cidade francesa de Bahia, que foi liberta dos nazistas. E foi também inaugurado, próxima à Avenida Liberdade, no dia 1º de dezembro, a estação ferroviária Conde D, em homenagem a Gaston de Orleans, que era o esposo da princesa Isabel e neto do ex-soberano francês Luís Felipe. Em 1950, o calçamento em paralelepípedo da Avenida Liberdade deu uma nova paisagem, né, mostrando a urbanização e uma melhor condição de tráfego, uma vez que as pessoas iam para o interior pela cidade de Bahia. Então surgiu o interesse do ramo industrial e comercial de fazer fábricas ao longo dessa rua e povoar aquela área ali. Pela rua Liberdade ser um único caminho que passava muito carro, ela foi chamada também de Corredor da Morte pelos constantes acidentes que lá ocorriam. Que até a duplicação dela, agora faz uns 10 anos, havia também muitos acidentes lá. Em 1950, nós temos esse calçamento, essa urbanização de parte da cidade, mas lembrar que outra parte ficava sem urbanização e logo quando chovia alagava, prejudicando os moradores de lá. Como já está dizendo aí, as enchentes eram constantes, esse problema antigo, certo? E causava grande transtorno a essa comunidade. Em 1951, com a urbanização chegando, a Fibrasa ela funda sua empresa lá. Essa Fibrasa ela é a primeira indústria de sisal
e depois outras indústrias vão se agregando à produção, né, ali de Bahia, né, para que Bahia comece a se desenvolver. Então houve realmente uma grande transformação na paisagem do município de Bahia. Essas informações, como eu já disse a vocês, ela está na Aliança Bahia Franco-Brasileira, nesse site que está aí, ok? A cidade de Bahia vai comemorar sua emancipação política no dia 15 de dezembro. Ela era ocupada por índios potiguaras e tabajaras, ok? E as margens do rio Paraíba e seus afluentes, que é o rio Senhoá, Paroeira, certo? O início da colonização ela foi bastante influenciada por causa de João Pessoa, ok? Lembrar que Bahia estava a princípio ligado a Santa Rita, ok? E com o passar do tempo ela teve a emancipação política. Depois que ela começou a se desenvolver, foi chamada de Boa Vista, e em 1634 de Barreiros, em homenagem ao engenho de Barreiros, viu? Que existia na cidade. Mais um decreto de 1944, o jornalista Assis Chateaubriand pediu ao interventor do Estado, como eu já tinha falado anteriormente, que aqui é uma revisão, o Rui Carneiro, ele vai pedir para que mude o nome da cidade. E prontamente ele é atendido, mudando o nome da cidade para Bahia, certo? Em homenagem a essa cidade que foi liberta do poder nazista. Em 1948 ela se torna um distrito, isso é importante lembrar, e, como eu já disse, pertencente a Santa Rita. E logo depois vai receber, em 1959, o status de município. Por isso que tem essas duas datas na bandeira de Bahia, ok? Então a principal avenida é Liberdade, como eu já disse. São Sebastião, preste atenção isso aqui, viu? Que isso aqui cai, eles esperem também, eu já vi nas provas. A festa é realizada no dia 20 de janeiro, viu? Então, o padroeiro é São Sebastião, a maioria das pessoas são católicas em Bahia. E a festa de São Sebastião é no dia 20 de janeiro. Essas outras festas não são interessantes vocês memorizarem, mas a festa de São Sebastião, o padroeiro da cidade, é no dia 20 de janeiro, ok? A bacia hidrográfica do rio Paraíba é importante também, do Baixo Paraíba, porque está próxima à desembocadura de Cabedelo. Tem os rios Paroeiras, Manhaú e Marés, ali perto. Riacho do Meio, tem esse Riacho do Meio, até um bairro também, certo? Lembrar que Marés é um açude que também abastece João Pessoa, tá no limite entre João Pessoa e Bahia. E ela é formada por um único distrito, segundo o IBGE, eu vou mostrar essas informações para vocês, com 15 bairros. Os bairros são esses: Alta Boa Vista, do Baralho, Brasília, Centro Comercial Norte, Imaculada, Manguinho, Jardim Aeroporto, Jardim São Severino, Jardim São Vicente, Mário Andreasa, Rio do Meio, São Bento, SESI e Tambaí, ok? Nós temos aqui o mapa que mostra esses bairros todos, e as apresentações culturais acontecem na Praça de São Bento, ok? Então esses são os bairros que temos aqui relacionado a Bahia. Como eu disse a vocês, segundo o IBGE, que esse é o dado que a gente tem, João Pessoa, ele faz limite ao leste com Bahia e a oeste com Santa Rita, e tem 27,705 km², certo? O ecossistema é manguezal, isso é importante vocês lembrarem, certo?
e está no estuário do Rio Paraíba, esse rio bem perene, bem forte, certo? Você percebe que a maior parte do território é de manguezal e resquício da Mata Atlântica. Então, boa parte da cidade, ela tem, mais da metade, ela tem ela está construído em cima dessas áreas de preservação ambiental, ok? Existe o aeroporto Castro Pinto, existem duas BRs que cortam a cidade, a BR-230 e a BR-101, ok? Ela é um entroncamento e desmembra na cidade de Bahia. A unidade geoambiental são de tabuleiros costeiros. Então, olha, bem importante, o clima é tropical, úmido e quente, como eu já falei para vocês. Lembrem disso, isso aqui é importante para vocês memorizarem. E a precipitação, que já caiu nas provas aí, que eu já dei uma olhada, são muito importantes. Também a temperatura máxima, viu? A média de temperaturas máximas foi pedido nas provas anteriores, como também a precipitação em milímetros, ok? Quem nasce em Bahia é baienense, certo? Baienense, não é baiense, não é baiexense. Eu já vi alguns jornais daqui, alguns portais escrevendo que é baiexense. Não é baiexense, é baienense, de acordo com o IBGE, está no site do IBGE, ok? Ela faz parte da região metropolitana de João Pessoa. O padroeiro, preste atenção aqui, viu? Mais uma vez, o padroeiro é São Sebastião e a festa é no dia 20 de janeiro. Preste atenção nessa data, porque eles já pediram em concursos anteriores das outras cidades sobre o padroeiro. Então, no dia 20 de janeiro, certo? Essa festa de São Sebastião acontece, ok? Então, acontece entre o dia 17, 18, 19 e 20. Então, dia 20 de janeiro, que tiver data lá como 20 de janeiro, é a data relacionada ao padroeiro São Sebastião de Bahia. Existe também o Caranga Fest, né, que é outra manifestação cultural da cidade, né? O festival, né, o Caranga Fest. É importante lembrar que Bahia é conhecida por causa desse Caranga Fest também. Não é conhecida por causa de quadrilha, nem por causa de grupos teatrais, mas pelo Caranga Fest, pelas comidas que são servidas no Caranga Fest, certo? Ele é realizado no dia 29 de agosto, mas ele passou 8 anos sem ter, né? 8 anos, e voltou em 2013 com a 8ª edição, viu? É bom lembrar disso. Então, se em 2013 ele estava na sua 8ª edição, a gente tem que fazer a conta para ver até que edição está no momento. Então, Bahia tem a sua maior produção de caranguejo, todo mundo conhece, né? Então, do estado da Paraíba. E nós temos esse Caranga Fest, né? Então, Bahia é conhecida como a cidade do caranguejo por causa da maior produção de caranguejo do estado da Paraíba. É bom lembrar disso e desse Caranga Fest, que acontece no dia 29 de agosto. Passou 8 anos e voltou em 2013 com a 8ª edição, ok? O IBAMA ele se preocupa muito com a preservação das espécies estuárias, ali, né, dos caranguejos e tal, a reprodução. E como eu disse a vocês, quem nasce em Bahia é baienense, ok? A Câmara Municipal tem 17 vereadores por causa do tamanho da população. Eu vou mostrar para vocês então agora, mais uma vez, o site da Prefeitura. Vou mostrar para vocês o site da Câmara Municipal.
e algumas outras características que eu acho importante para vocês por causa das informações que se tem, e eu vou passar também as questões que nós temos aqui relacionado à cidade de Bahia. Então, lembrar que o padroeiro é São Sebastião, lembrar que o clima é tropical quente e úmido, a precipitação é de 1741, a média de temperatura máxima é de 29,5, ok? Está nos tabuleiros costeiros, tem 27,705 km² e tal. Então nós vamos aqui, eu vou mostrar para vocês o site da Prefeitura de Bahia. Então o site da Prefeitura de Bahia é esse aí que eu estou mostrando para vocês. Ele é um site simples, né? Aí nós já estamos vendo que a Prefeitura de Bahia recebe o cônsul da França e o município para se tornar cidade gemelar francesa, ok? É um site que tem a parte aqui, o prefeito, as secretarias, o contra-cheque dos funcionários, publicações de decretos, serviços, né? A ouvidoria. Então tem o portal da transparência, todas as informações que a cidade realiza, essas informações estão aqui, ok? A Câmara Municipal, que é essa que eu vou mostrar agora para vocês, que vocês estão vendo, como eu disse a vocês, é um círculo, né? O brasão com um círculo dourado. Então também tem o que os vereadores fazem, certo? Tem o portal da transparência, acesso à informação. É um site bem simples, né? A temperatura, a máxima 29, a mínima 21, predomínio de sol, o tempo tá firme, né? Não tem chuva nesses dias lá. Aí aqui nós temos a história, a localização, vereadores, mandatos, sessões, atividade, a agenda, a pauta do dia, requerimento e as publicações que os vereadores de Bahia, eles sempre fazem as leis e tudo mais, ok? Então, nós temos aqui esse outro site que eu estou mostrando aqui, é de onde eu também tirei essas informações, que é o site do 16º Regimento de Cavalaria Mecanizado, ok? Então, aqui falando todas essas informações que eu falei para vocês aqui, que eu li, que a gente estudou junto, essas informações estão aqui no 16º Regimento de Cavalaria Mecanizado, ok? Nós temos aqui, né, no site do IBGE, o valor da área, né, a área territorial de Bahia, que é de 27,705, então essa é a informação oficial, não tem outra informação. A população estimada é 97.099, certo? A densidade demográfica de 3.118,76 habitantes por quilômetro quadrado. A população de 6 a 14 anos está quase 100% escolarizada, 96,4%, isso em 2010. O IDH é 0,649, confirma aquela informação que a gente teve, né? Quem nasce em Bahia é baienense, aqui ó, esse é o site do IBGE. Qualquer outra coisa não é aceito, porque são nos sites oficiais que obtemos essas informações. A mortalidade infantil é importante, porque caiu nas provas dos concursos anteriores. Em Bahia, no ano de 2019, está 16,5 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Ou seja, até um ano de idade, se a criança morrer nesse período, é considerada mortalidade infantil. Então, para cada 1.000 nascidos, 16,5 óbitos acontecem em Bahia. Então, isso é importante, caiu em concurso, preste atenção. E mortalidade infantil foi pedida nas provas, essa informação foi pedida nas provas nos concursos anteriores. Então, em Bahia, para cada 1.000 crianças que nasceram e completaram até um ano, 16,5 elas morrem, né? Um índice muito alto, ok?
Então, outro site do IBGE é esse aqui, certo? Expandindo aqui um panorama maior, nós temos Bahia, aqui, como eu disse a vocês, espremida entre João Pessoa e Santa Rita, do lado leste João Pessoa, do lado oeste Santa Rita. Tem mais ou menos 99, 97, né, de acordo com o IBGE, a população estimada, o último censo, aí vai modificando, certo? Então eles pegam mais ou menos a população estimada de 2020, né, 97.203. Se você vê outro dado próximo a esse, é aceito, né? 99, 97, ok? Que é estimado. Aí, essa pirâmide etária caiu também nas provas de outros concursos. E essa pirâmide etária, é bom você prestar atenção que o idoso aqui tem poucas pessoas idosas, mas uma maior parte de adultos, jovens e adultos, especialmente de jovens, né? Jovens e adultos aqui, ó, que estão no meio aqui, que é a maior parte da população, ok? Preste atenção aqui nessa pirâmide etária que nas provas anteriores de outros municípios caiu. Uma parte é católica, outra parte é evangélica, outra parte é espírita, ok? Então, 27,705 km² é o dado do IBGE em relação ao território de Bahia, ok? Menos da metade da população de Bahia em si, ele não tem esgotamento sanitário, somente 45,9% é que tem. A arborização de vias públicas também está menos da metade, e isso é em relação a 2010, ok? Então, nós temos tudo isso aqui, todas essas informações, que é bem importante. Faz parte da região metropolitana de João Pessoa. Então, o bioma é Mata Atlântica, certo? E nós temos toda essa informação aqui. Vamos ver a educação aqui. A educação, como já foi falado, 96,4% de 6 a 14 anos da faixa de escolarização está na escola, certo? O IDEB é de 4,4%, né? É baixo, certo? Em 2017, dos anos finais, é 3,4%, muito baixo também, certo? Porque para ser considerado excelente tem que ser 6. Então, você vai vendo que o IDEB é baixo da cidade de Bahia. A economia aqui, nós temos a renda per capita, mas isso aqui não vai cair. A saúde, aquelas informações sobre mortalidade infantil, essa informação, 16,5 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Então, essa informação é importantíssima. Não pode deixar de memorizar essa informação. A mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos, né? Então, essa informação sempre cai nas provas do concurso. Então, nós vamos agora, voltando para nossas questões aqui, ó. Eu já coloquei aqui a resposta, né? De acordo com o último censo, isso aqui é baseado na prova da IDIB, né? Da cidade de Jaguaribe, certo? No Ceará. Então, olha, de acordo com o último censo demográfico do IBGE, em 2010, a população de Bahia registrou 99.716. Então, considerando o ano de 2020, no qual o cálculo segue uma estimativa, pode-se afirmar que a população de Bahia é o quê? É de aproximadamente 100 mil habitantes, tendo pequeno e inexpressivo acréscimo, né? Porque era de 97 mil, agora é de 99 mil, quase 100 mil.
ela decaiu em 10% do contingente de 2007. Então, 10% é 10 mil, né? Mais ou menos, 9 mil, né? 10 mil. Aí você vê aí que não, ó. E sendo pouco mais de 62 mil, não é. Aumentou em mais de 15%. Claro que não, né? De 97 para 99 não teve muita mudança, não. E sendo quase 200 mil pessoas. Em Bahia não tem isso, não chega a 100 mil ainda, né? Segundo o último censo. Cresceu mais de 50% estando com quase 350 mil, né? Então aí já tem uma informação falsa. Aí olha, sabemos que a área territorial equivale a 27.705 km², né? Pode-se afirmar que a densidade demográfica de Bahia é quanto? Ela é baixíssima, né? Ela é média, ela é baixa ou ela é alta. Se você for observar, se a cidade tem 99 mil, né? 99.716 e a área é de 27,705. Então, se você for fazer os cálculos aqui, dividir tal, habitantes por quilômetros quadrados, você vai chegar nessa conta aqui, ó. Vai dar um 3, alguma coisa. Então, ela é alta, é 3, alguma coisa aí, ok? O Caranga Fest, ele começa na sexta-feira em Bahia, na Grande João Pessoa, e segue até domingo, dia 30. Isso em agosto, viu? Com atrações musicais como Netinho Lins e tal. O Caranga Fest é uma festa tradicional na cidade, promovida pela Prefeitura de Bahia. O evento ficou inativo por 8 anos, mas voltou ao calendário desde agosto de 2013, na sua 8ª edição. O objetivo da festa é resgatar a cultura e valorizar o turismo do município. O Caranga Fest já virou tradição no município. No ano de 2019 ocorre que edição? Olha, então nós sabemos que a edição, se 2013 é a 8ª, né? 8ª edição, então 2019, antes da pandemia, foi a 14ª edição, ok? Então nós temos aqui essa informação importante, por isso que nós devemos observar sempre essa forma do texto para que possamos encontrar a resposta. Tem questões fáceis, questões de nível intermediário e questões difíceis. Vamos aqui então para a próxima. Esse fato histórico foi encenado pelos membros do Instituto Histórico e Geográfico de Bahia no ano de 2011. Na mesma data, no mesmo local, na mesma hora, os membros representaram os personagens da época com os mesmos pronunciamentos, e um obelisco de madeira colocado no meio da praça recebeu simbolicamente em sua base 5 quilos de areia, conforme consta a história. Então, o contexto da origem de Bahia representado nesse trecho, ele fala sobre o quê? Fala sobre a tradição de fé cristã neopentecostal? Não está falando sobre religião aí. A raiz comum de quase todas ou a maioria das cidades brasileiras que cresceram a partir do comércio, com prédios e ruas girando no entorno de um templo católico? Não fala. A reiteração da comemoração da libertação da cidade francesa, na qual foram feitas festividades para a data em que houve a retomada? Sim. O tempo remoto da construção de vilas e capelas no século XVIII, refletindo uma origem muito ligada à estrutura social europeia? Não, porque a cidade não tem nenhuma estrutura europeia, ok? Nenhuma casa daquelas que parecendo com a Europa. Vamos para a próxima questão. No princípio era a Rua do Baralho, depois se chamou Boa Vista e em 1634 teve outra denominação atribuída a este lugarejo. Mas o decreto-lei estadual número 546 de 1949 foi sugerido pelo jornalista Assis Chateaubriand, interventor estadual Rui Carneiro. E este modifica o nome para Bahia.
homenageando a primeira cidade francesa libertada do poder nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A elevação à categoria de distrito ocorreu através da Lei Municipal 48, de 10 de dezembro de 1948, pertencendo a Santa Rita até ser criado o município pela Lei tal de 28 de junho de 1959. Então, ele está dando aqui, ó, que no princípio era a Rua do Baralho. Aqui, ó, deixa eu grifar aqui para ficar melhor para a gente observar, né? Era a Rua do Baralho. Então, o primeiro nome da cidade, a primeira denominação foi Baralho. Depois se chamou Boa Vista. Aí depois foi chamado de Bahia. Então tá faltando um nome aqui, né? Faltando um nome, que é justamente isso que ele pede. O nome do município de Bahia, que sucedeu na metade do século XVII, chamava o quê? Barreiros, certo? Não era Candeiros, não era Queijarias, não era Santa Rita do Leste. O hino municipal de Bahia. Leia o hino oficial do município de Bahia a seguir. Então a gente já leu o hino, né, no início, circundada por rios e marés, protegida por natureza, porque majestosa tu és. Exótica de rara beleza, Chateaubriand te enamorou e propôs teu nome mudar, Rui Carneiro logo aceitou. Então nós temos aqui toda essa informação, eu já tinha passado para vocês. Aí, de acordo com a letra do hino de Bahia, identifica-se importantes características do município paraibano, dentre as quais pode-se identificar corretamente o que? É o bioma Mata Atlântica, o mangue, isto é, o local de transição entre os ambientes terrestre e aquático, o clima tropical quente e úmido, em meio ao sentimento topófilo, sentimento bom de seu povo. O rio que dá nome ao município e a esperança das pessoas pessoas no progresso entregue pelo rio, não, certo? Os anos difíceis da trajetória retratados pela dificuldade aí de emprego, de água, o hino não fala sobre isso, né? E o nome de Bahia não vem de um rio, né? Então a letra B não. E a letra D, a grande floresta equatorial, não, de jeito nenhum, não existe floresta equatorial aqui, certo? Aí não é, a letra C, o bioma Mata Atlântica, o mangue, o local de transição entre os ambientes terrestre e aquático, o clima tropical quente e úmido, em meio ao sentimento topófilo, sentimento bom de seu povo. Então seria essa a resposta. Aí vamos aqui para a próxima. Produz fios de puro algodão, cardados e penteados, singelos e retorcidos, além de fios open-end, operando entre os diversos títulos semi-fusos da mais atualizada tecnologia do setor. O trecho supracitado se refere ao quê? Aí ao modo de produção industrial e comercial dos fios de Bahia, né? Com a Brastex, com a Fibrax, com a Fibrasa. Então, é isso aí. Não é o modo artesanal de fios, né? A cidade não tem. Modo de produção técnica científica de fios também não. E o modo de produção coletiva de fios também não. É a produção industrial e comercial dos fios que transformava o sisal em corda. Bahia, situada na zona imediata do litoral, tem características climáticas muito próprias e que ajudam a dar forma parcialmente ao conjunto de relações econômicas existentes no município. Sobre essas características climáticas de Bahia, assinala a alternativa correta. Ele não é tropical de altitude, a gente sabe que não é. Não é subtropical, não é equatorial, ele é tropical, quente e úmido. Eu disse aqui que a gente tem que memorizar essa partezinha aqui. Analisa as alternativas a seguir e indica a média de temperatura e precipitação de Bahia, condizente com a realidade da área. Bahia tem temperaturas médias que giram em torno de 22, temperaturas médias em torno de 20 e precipitação de 1.200. Não, a gente viu que é 1.700. Ela tem 35 graus Celsius, a temperatura média, e 400 milímetros, ou seja, bem no sertão mesmo. Não, né?
mas ela está girando em torno de 29 e 1.741 milímetros, então seria essa, né? Então, as temperaturas médias de 20 graus Celsius, não, porque aqui é temperatura de lugar frio. Então, é um lugar quente, né? Então, seria, se fosse por eliminação, o lugar quente seria a B e a C. Só que lugar muito quente é a B, né? E Bahia não está no lugar muito quente como no sertão, que é 35 graus em médias por lá. Mas ela está nessa faixa do litoral, que a temperatura média, né, é em torno de 29 graus Celsius e a precipitação de 1.741, ok? O censo demográfico do IBGE, em 2019, identificou o município de Bahia, que o município de Bahia apresenta taxa de mortalidade, olha aqui, ó, mais uma vez que eu disse a vocês, viu? Essas questões, elas são baseadas nas provas dos últimos concursos. Então, a mortalidade infantil é de 16,5 para 1.000 nascidos vivos. Ok, ó. Certo? Aí, considerando essa afirmação, assinala a alternativa que representa a interpretação correta sobre os dados demográficos e geográficos sobre essa realidade de Bahia. Então, significa que a cada 1.000 habitantes morre em média 17. Então, não, né? De jeito nenhum. Significa que a cada 1.000 crianças que nascem, 17 aproximadamente, né, em média, elas morrem no primeiro ano de vida. Então, é aqui, ó, certo? Significa que a cada 1.000 crianças morrem em média 17 logo nos seus primeiros 5 primeiros anos de vida. Não, né? E aqui, ó, 17 morrem durante a infância. Então também não, certo? De forma nenhuma. A resposta correta é essa. Lembre-se desses dados que eu pedi para vocês memorizarem. Bahia, apesar de ser conhecida como a terra do caranguejo, ainda apresenta outras atrações turísticas que caracterizam e atribuem forte identidade ao município paraibano. Dentre essas atrações, assinala a alternativa que apresenta o lugar e os tipos de práticas comuns que atuam como atração para turistas regionais. Não é a barragem de Gramame, porque Gramame fica muito distante de lá, né? Não são as quadrilhas juninas para a época de Natal, e nem o Dia do Camarão também não. Seria justamente essa aqui, a festa de São Sebastião, por envolver toda a cidade, né? Muito famosinha a festa de São Sebastião. Bahia, como muitas cidades brasileiras, atrai turistas movimentados pelo turismo. Coloque V para verdadeiro e F para falso, considerando as denominações a seguir acerca da fama de Bahia. Bahia não tem fama de terra de boi gordo e carne do sol, certo? Aqui não. Mas ela tem a fama de a terra do caranguejo. Não tem a fama de terra do forró. Aí também não tem a fama de a terra do queijo coalho. Então, olha, se fosse aqui, olha, a primeira é falsa porque Picuí é a terra da carne do sol, aqui na Paraíba. Bahia é a terra do caranguejo. Campina Grande é a terra do forró. E a terra do queijo coalho, eu não sei, do interior qualquer, porque todo interior faz queijo coalho muito bom. Então seria FV, FF. Então a resposta certa seria essa. Em qual data é celebrada a festa do padroeiro do município de Bahia? Então, como eu disse a vocês, dia 20 de janeiro é a festa do padroeiro, festa de São Sebastião. Então, caiu na prova assim, desse jeito que eu estou colocando para vocês. Essas questões foi eu que elaborei, certo? Com base na prova, em várias provas do IDIB, da Banca IDIB, certo? Então, aqui seria entre 17 de janeiro a 20 de janeiro, certo? Fevereiro não, dia 5 de janeiro a dia 19 de janeiro não, porque se encerra no dia do padroeiro. A festa se encerra no dia do padroeiro. E nem depois da festa, nem seria encerrada antes, nem depois da festa do dia do padroeiro. Se encerra no dia do padroeiro. Então, lembrar, dia 20 de janeiro é o dia do padroeiro. Aí essa fotografia, ela representa um dos principais lugares de Bahia, que sediava o antigo coreto
nos primeiros quartos do século XX, certo? Aqui, ó, tá lá na biblioteca do IBGE. Aí pergunta aqui, né? Assinala a alternativa correspondente à localização desse ponto histórico em Bahia, com base na fotografia e nas descrições feitas na questão. Isso aqui hoje não é a Praça do Tenente Barreiras, certo? Não é a Avenida 7 de Setembro. Não é o prédio da prefeitura. Ele é o restaurante O Coreto. Isso aqui é de graça, minha gente, né? Tem um restaurante, assim, o Coreto hoje ele foi transformado num restaurante. Tem um restaurante lá que é bem conhecido. Olha a questão sobre a pirâmide etária de Bahia, que eu falei para vocês para prestarem atenção, né? Então aqui, olha, pergunta relacionada a essa pirâmide. Então, essas características demográficas de Bahia. Existe uma população idosa com alta perspectiva de vida, existe, mas ela não é muita, não é muita gente. Existe uma população jovem com concentrações de adolescentes e crianças, existe, mas a concentração mais é de pessoas adultas, né? Aí, ó, a gente vai ver aqui no quadro, né? Aqui é pessoas adultas, ó, 19, tal, aqui, ó. E porque jovens e adolescentes basicamente entre 10 e 14 anos, né? Então, mas aqui, ó, a maior quantidade de gente aqui que tem, ó, vai beirando até os 39 anos. Então, tudo isso aqui são pessoas que elas estão na idade produtiva, né? Então, uma população fundamentalmente composta por adultos, todos em idade produtiva, ok? A quantidade de jovens e adultos não, é maior, olha, tem até aqui, ó, com relação às mulheres, né? E aos homens aí, certo? E então, é bom lembrar dessas características demográficas de Bahia. E a respeito dos municípios limítrofes com o município de Bahia e suas respectivas localizações, considerando as direções cardeais: Cabedelo ao norte, Conde ao sul, Santa Rita a oeste, João Pessoa a leste. João Pessoa a norte, jamais. Campina Grande a sudoeste também não. Lucena a leste, nenhuma dessas aqui. João Pessoa de novo, pronto. Bananeira, Juripiranga, Pedra de Fogo, Jaguaribe. Jaguaribe aqui é um bairro de João Pessoa, certo? Cajazeiras, Patos, Cochichola e Areia, também não. Então a resposta correta é essa. Então lembrar dos municípios limítrofes, né? Do lado leste, João Pessoa, e do lado oeste, Santa Rita. Ok, pessoal? Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal mais uma vez, certo? Para que eu possa estar sendo motivado a fazer mais vídeos assim. Vou deixar o material na descrição, certo? Qualquer dúvida, posta aí nos comentários. E estou aqui sempre compartilhando conhecimento, que é sempre bom. Muito obrigado.